Olá, meu nome é Robson e seja bem-vindo ao Mecanismo Sobrenatural. No vídeo passado nós abordamos em relação à oração de intercessão, onde o mecanismo foi a fé, certo? Hoje vamos abordar da seguinte forma, quando oramos e achamos que não somos respondidos, porque principalmente como nós andamos hoje num tempo de pandemia, muita gente morrendo, então todos nós estamos sempre em oração, pedindo pelo nosso familiar, pelo familiar dos nossos amigos, dos nossos vizinhos. E se nós estamos numa corrente de oração, por que muitas vezes os nossos conhecidos morrem, ou algum ente querido morre, se nós estarmos em oração e pedindo a Deus, pedindo a um Supremo, algo superior a nós, nosso Criador. Aí vem essa pergunta, mas por quê? Por que morreu? E muitas vezes nós não entendemos os desígnios de Deus. É uma situação onde há essa forma, esse mecanismo sobrenatural, onde nós não entendemos o que há na base espiritual, sobrenatural, se nós somos terrenos. Se a nossa oração não foi ouvida, nós temos que ver de que forma foi que aconteceu, o porquê, se foi a vontade de Deus, ou a gente mesmo se indaga, será que o problema foi eu? Será que eu não orei direito? Será que eu não busquei a Deus direito? Por que é que eu estou passando isso? Por que é que o meu familiar está passando isso? Por que que a humanidade está passando por isso? Nós vivemos numa contínua guerra espiritual, onde a base que nos liga entre o terreno e o espiritual realmente é Deus, o Espírito, para que nós possamos alcançar, na realidade, para que possa ser alcançada a nossa oração, nosso pedido. Mas nem tudo que pedimos se realiza, Nem tudo que queremos é feito. Muitas opiniões nós podemos ter em relação a isso. Como o nosso canal ele se baseia em fatos reais, só que é algo muito dolorido para podermos colocar em pauta, para alguém dar algum tipo de depoimento, de testemunho, principalmente se é um ente querido que morreu. Então, eu vou contar certos relatos que aconteceram aqui mesmo, na cidade, porque essa base de oração, ela não cessa, ela é contínua, mas também o mal, da mesma forma, ele é contínuo. E nós sabemos que se há anjos, arcanjos, querubins, também há arcanjos, anjos e querubins que são diabólicos. E ainda no nosso canal, nós ainda vamos ressaltar também outro tema que é principados e potestades. Então, é nessa visão que nós temos que dar continuidade às nossas conclusões, onde é importante ressaltar que seja feita a vontade de Deus, seja feita a vontade do Supremo, porque Ele é o nosso Criador. Dado um fato que é conhecido conhecido meu, que estava já muito tempo já no leito, e uma conhecida minha que ela ora, faz propósito, faz jejum, está ali na guerra, Ela entrou num círculo de oração com os familiares
e com as pessoas da igreja. Veja bem que foram várias pessoas convocadas para entrar em oração, pedindo pela vida de uma pessoa. Porém, quem manda não somos nós, e sim Deus. E há pouco tempo eu recebi a notícia do que ele morreu. Foi um choque para a família, todo mundo sentiu. Aí vem aquela pergunta, né, que eu creio assim, que deve ser frustrante para aquelas pessoas que, independente da religião, mas que procuram um caminho e têm a devoção a um ser superior a si próprio, que crê, né, nisso, se torna frustrante, porque se pergunta: por que foi que isso aconteceu? Se eu pedi, se eu entrei em oração, se eu entrei em jejum, se eu entrei em sintonia espiritual. É um leque muito amplo para a vida do ser humano, se nós formos olhar terrenamente. Porque nós temos que ter o olho espiritual. Os relatos que temos, né, na mídia são muitos. Né? E essa doença, né, ela não escolhe a pessoa. Não adianta você chegar e dizer: eu estou numa cobertura divina e sei que nada vai acontecer comigo. Você não pode chegar e presumir isso. O que você pode presumir é que seja feita a vontade de Deus. Um outro relato também que eu tenho, né, que a pessoa estava bem, né, lá mesmo, né, no leito, né, mas ela estava bem, estava andando e tudo mais. Só que dado momento, foi rápido, piorou, já foi ser entubado, da intubação não conseguiu nem chegar no destino, que era o hospital da UTI. E essa pessoa também, ela estava tendo, né, ela estava sendo assistida, vamos dizer assim, né, em oração pelas pessoas. Porém, fatalmente, a pessoa morreu. Qual mecanismo seria esse? Não o da oração, mas sim o que leva a pessoa ao óbito, se tu tá orando por ela. O mecanismo é a vontade de Deus. Tem muitas pessoas que acreditam que há predestinação. Tem muitas, como eu já escutei, muitas pessoas falarem que o tempo dela já terminou aqui. Então, se o tempo dela terminou, só basta uma desculpa para morrer. Então, a desculpa foi essa. Só que nós temos que analisar que, acima de tudo isso, há um Criador e Ele é supremo. Ele é que decide. Então, se Ele decide que está na hora de ir, que está na hora que o seu tempo realmente terminou aqui, não é uma predestinação da nossa visão terrena, e sim uma vontade. Então, o mecanismo sobrenatural aqui é a vontade de Deus. Nós temos, não é fácil. Vocês sabem disso, que não é fácil. Não é fácil você perder alguém querido na sua vida. Não é fácil. Porém, você tem que estar sempre em sintonia com o Espírito, para que haja aquele consolo espiritual, sobrenatural, para que ao pouco você vai entendendo, você vai aceitando que se é a vontade de Deus, é a vontade de Deus. A gente querendo ou não aceitar. Nós poderíamos fazer muitos tipos de indagações, porque é um leque muito grande, como eu já havia falado.
em relação à oração. E esse pequeno que eu estou abordando, né? Porque eu quis realmente preservar, né, a pessoa, para não dar um depoimento, um relato sobre a morte de um ente. Então, entanto que só coloquei 2 exemplos, porque esse tipo de exemplo ele está sendo universal no mundo. Né? Que você ora pelo um ente querido seu e ele morre. Se nós formos analisar, dado pelas gerações que vem passando, né, de geração em geração, sempre há um momento onde há um tipo desse, né, de enfermidade que abala o mundo. Mas será que, mesmo que tenha sido algo fabricado pelo homem, ou realmente foi feito algo sobrenatural no mundo que nós vivemos? Mas está sendo feito, sim, foi feito algo, foi. Agora, a gente vai ficar se indagando de quem foi a culpa? Não. A gente só tem que ter a seguinte forma, a gente tem que ter a seguinte opinião própria, de que Deus está no comando e Ele é que sabe a hora de tudo. Então, lembrem-se, o mecanismo aqui, quando a sua oração não é ouvida, é a vontade de Deus. E eu vou ficando por aqui. E lembre-se, o mecanismo é o Espírito.